Tudo bem com você? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e o título da lição desta semana é o Mistério do Evangelho. Seja bem-vindo ao nosso canal El Mensageiro. Eu sou Manuel Caetano e quero agradecer a todos os inscritos e a você que está fazendo suas doações para comprar o PC para a edição. Acredito que, se for da vontade de Deus, em dezembro teremos condições de o comprar. Lembrando que o Pix fica na descrição do vídeo, tanto do celular quanto do e-mail. Bem, se você não é inscrito neste canal, se inscreva e peço a todos que compartilhem com seus amigos, familiares, nas redes sociais. E não esqueça de deixar o seu like e, se puder, faça um comentário. É relevante para esse canal. Antes de iniciar a lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por todas as graças recebidas, mesmo sem as merecer. Peço que Deus, o Espírito Santo, nos ensine esta lição, a Escola Sabatina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então para a nossa lição número 6, que tem como título o Mistério do Evangelho. Verso para memorizar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 a 21. Temas da lição. A lição desta semana destaca 3 temas principais. Primeiro, a oração de Paulo e o seu ideal para a igreja era vê-la como a nova humanidade, incluindo os gentios. 2, a inclusão dos gentios era o grande mistério e a surpresa de Deus para a humanidade. Paulo foi o humilde mordomo desse mistério. 3, por causa da inclusão dos gentios e, portanto, de toda a humanidade no plano de salvação, a igreja se tornou a demonstração da sabedoria, do amor, do poder e da glória de Deus, tanto na terra quanto em todo o universo. Vamos para o nosso esboço. Você lembra do esboço que traçamos no início do estudo? Nós dividimos por capítulos, organizando os temas de maneira bem mais simples e fica mais fácil de memorizar. Na semana passada, nós fechamos o capítulo 2, o mistério de Cristo é revelado, gentios e judeus unidos na grande família de Deus. Hoje nós vamos terminar essa temática e fechar o capítulo 3. Na semana que vem, vamos ter uma mudança no livro de Efésios, indo para a parte prática, para o código moral do Novo Testamento. Vamos para a parte de domingo. O apóstolo dos gentios aprisionado. Pergunta 1. Leia Efésios 3. Identifique 1 ou 2 temas principais. Que pontos de vista importantes Paulo demonstrou? Vamos para a resposta número 1. Paulo se identificou como prisioneiro de Cristo, reformulando suas condições de preso, ajudando os crentes a ver isso como parte de um plano divino. Então, como eu estudei a minha lição? Eu primeiramente leio todo o capítulo 3, e aí eu procuro destacar os temas principais. Então, os temas principais do capítulo 3 são a revelação do mistério de Cristo e a regeneração do crente por meio do Espírito Santo. Então, esses 2 temas foram os temas principais que existem, mas tem outros. Na parte de domingo, a lição destaca sobre a estrutura do capítulo 3. A lição aponta que Paulo começou no capítulo 3 assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Efésios 3:1. Por esta causa. Paulo faz uma pausa e retorna no verso 14. Aqui no verso 1, refere-se a toda a declaração procedente, eu, Paulo,
A repetição que o escritor faz do seu nome prova a seriedade e a importância que ele imputa naquilo que ele está para escrever. E retorna no verso 14. Então, do verso 2 ao fim do verso 13, há um parênteses. A lição também pontuou que essa carta foi escrita na prisão. Não na prisão domiciliar, foi no calabouço, uma prisão do Império Romano, onde os prisioneiros esperavam a pena de morte. Os prisioneiros ficavam sem nenhuma condição, sem nenhuma ajuda, de nada. Se não fosse a ajuda dos parentes, eles morreriam antes da execução da pena. Paulo, no impacto emocional que a sua prisão teria sobre os crentes, e ele não ora pedindo libertação. Ele está tranquilo. Ele está nas mãos de Deus. Deus dirige toda a vida dele. Ele não se preocupa. Ele não anda ansioso pelo que ele vai comer, ou que vai beber, ou vai vestir. Porque Deus conhece todas as necessidades de Paulo. Assim como conhece todas as nossas necessidades. Deus não deixa faltar o pão e a água aos seus filhos, além de nos dar muito além daquilo que pedimos. Bem, vamos então para a lição de segunda-feira. O antigo mistério do Evangelho. Pergunta número 2. Que mistério foi confiado a Paulo? Efésios 3, 1 a 6. Vamos então para a resposta número 2. O Evangelho da graça de Deus aos gentios. Agora nós vamos ler verso por verso. Fica mais fácil de compreender a estrutura do raciocínio de Paulo e memorizar. Vamos para o verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por esta causa refere-se a toda a declaração procedente de que os gentios não são mais estrangeiros, mas concidadãos em Cristo, pois foram regenerados e terão a vida eterna. Eu, Paulo, a repetição que o escritor faz do seu nome prova a seriedade daquilo que ele faz. O prisioneiro de Jesus Cristo. É claro que Paulo era um prisioneiro de Cristo, no sentido de que ele fora capturado por Cristo, mas esse não é o principal pensamento aqui. Ele era um prisioneiro em Roma quando escrevia, e foi por amor a Cristo que era prisioneiro. Foi por amor a vós, gentios. Paulo foi especificamente o apóstolo dos gentios por ordem do Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 16. Verso 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Da dispensação da graça de Deus, a palavra dispensação significa mordomia. A mensagem da graça foi um depósito sagrado entregue a Paulo, a fim de que ele pudesse revelá-la aos gentios. Paulo se refere a duas questões intimamente relacionadas à revelação do mistério oculto, que os gentios foram os herdeiros, e a sua especial vocação ao apostolado, com a finalidade de os deixar saber sobre esse mistério. A administração da graça, Paulo exalta a sua missão, mas ele se humilha como um instrumento ou mordomo. Quando o mestre nos coloca em sua obra, ele nos honra. A carreira de Paulo e o seu propósito de vida consistia em uma dedicação total ao serviço de seus semelhantes. Atos 26, 17 e 18 e Romanos 1 a 5. Vamos aos versos 3 e 4. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. A frase por revelação, Paulo tinha uma clara consciência
de sua chamada por Cristo. E para esse fim, por meio de uma revelação, ele o iluminou abundantemente sobre o mistério de Cristo. Sabemos que São Paulo teve muitas revelações, mas tudo indica que aqui alude sobretudo à revelação de sua conversão no caminho de Damasco. Ele era um apóstolo, mas não seguia suas próprias ideias. Havia sido instruído, comissionado e iluminado. Tal revelação é responsável por seu pleno conhecimento dos mistérios do Evangelho. Mistério, em grego, mysterion, como já escrevi antes, Romanos 11, 25, como também nos capítulos 1, 9 a 13 e 2, 11. E não em outras epístolas. Discernimento, compreensão. Paulo não está afirmando sua própria inteligência, mas o fato de que Deus lhe deu certo discernimento, que pode ser verificado pelos leitores da epístola, cujas mentes foram treinadas espiritualmente. Paulo garantiu a esses leitores que tinha informações completas sobre os assuntos e sobre as quais escrevia. Por isso, ele era confiável. Vamos ao verso 5, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Outras gerações. Cada geração teve sua revelação, mas nunca no grau e de maneira que as gerações desde os tempos de Cristo tiveram. A revelação foi progressiva, calculada para servir aos melhores interesses de cada geração, mas ao mesmo tempo limitada, devido à ignorância voluntária do povo, até que a plenitude da revelação se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. A frase Filho dos Homens. Em outras palavras, a humanidade em geral, todos os seres humanos. Esta frase era no idioma hebraico muito comum. A frase agora está revelado. O mistério só pode ser conhecido na medida em que Deus o revela. Deus não está tentando manter isso em segredo, mas torná-lo conhecido sob o significado de mistério. Veja em Romanos 11, 25. Vamos para o verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros dos mesmos corpos e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Co-herdeiros. Nenhuma das bênçãos do plano de salvação deveriam ser negadas aos gentios. Isso cumpriria a promessa feita a Abraão, de que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2, 3. A história judaica mostra claramente que o povo hebreu não entendeu que o plano de salvação incluía também os gentios. Não entendeu a universalidade do Evangelho e por isso que os gentios permaneceram em relativa ignorância. No entanto, ao longo do Antigo Testamento, há indícios da glória que Deus tentou revelar a todos os povos. Gênesis 18, 18 e Salmo 22, 27. A frase mesmo corpo. O propósito evidente de Deus, por meio de Jesus Cristo, era unir em um corpo aqueles que por séculos estiveram separados por animosidade e medo. Todas as diferenças históricas da raça, nação e posição social devem ser eliminadas, não por meio de algum tipo de unificação política, mas pelo poder irresistível do amor e da fidelidade de cada ser humano à pessoa de Cristo. Em Cristo Jesus. Esta é a frase-chave da epístola. Veja Efésios 1:1. Todas as preciosas promessas de Deus
para Israel e também agora para os gentios. Foram cumpridas em Cristo. A frase em Cristo, Jesus, pelo Evangelho, refere-se não apenas às promessas, mas também aos co-herdeiros e parceiros através do Evangelho. Compare a informação: eu te gerei pelo Evangelho. 1 Coríntios 4,15, Romanos 10, 8 a 15. O Evangelho são as boas novas de que os homens não precisam se perder, mas para a sua salvação eterna podem se unir a Cristo para formar um único corpo. Vamos então para a lição de terça-feira. A igreja reveladora da sabedoria de Deus. O que Paulo disse sobre Deus e suas ações em Efésios 3, 7 a 13. Resposta número 3. O plano de Deus para todas as épocas é expressar, por meio da igreja, sua graça e amor aos crentes. Então existe esse mistério. Havia uma parede de separação, que era a lei mosaica. Essa parede de separação, ela foi abolida. Lemos isso em Efésios 2,15. Agora todos os judeus e gentios são reunidos debaixo dessa nova aliança, onde não há mais sacrifício de animais, mas é o sangue de Cristo. Essa é a nova aliança que Deus fez com Adão, que Ele fez com Noé, que Ele fez com Abraão. Vamos aqui ler o que Paulo disse sobre Deus e suas ações em Efésios 3, 7 a 13. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Efésios 3, 7. Paulo é um apóstolo. E apóstolo significa enviado. Ele foi enviado para uma missão. Apóstolo é escolhido por Deus. O ancião e o pastor são escolhidos pela igreja. O apóstolo, ele tem poder para operar sinais e prodígios. O pastor e o ancião não. Só em momentos especiais que Deus lhes concede. Então, primeiro Paulo foi enviado. E ele tinha o poder, segundo a força operante do seu poder, para ele poder falar: levanta-te, anda. Ele curava. Ele foi mordido por uma serpente e não morreu. Ele foi enviado para uma missão no meio do mundo gentílico. Vamos então para o verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, menos que o menor, o reconhecimento da graça e proteção divina sempre humilhou Paulo. Ele nunca esqueceu que havia perseguido os santos. Paulo sempre pareceu se surpreender com o fato de Deus poder tomar alguém tão imperfeito como ele, que havia sido tão rebelde, para torná-lo um ministro da sua graça. Ele se sentia não apenas inferior aos profetas e apóstolos, mas também inferior a qualquer um dos santos. Então Paulo tinha a tarefa de abrir ao mundo o mistério de Cristo. Tanto é que Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento em suas epístolas, que nos alcançou na verdade presente. Vamos para o verso número 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos o oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esclareça a todos, literalmente luz ou iluminar. O Evangelho torna visíveis os mistérios que estavam ocultos. Tem a finalidade de mostrar os desígnios divinos a toda a família humana, tanto judeus como gentios. Qualquer igreja ou pregação que não cumpra isso, falha em sua missão. Desde os séculos,
O plano da salvação foi traçado antes da fundação do mundo. E a sua execução na história foi uma expressão de bondade eterna de Deus. Ele criou todas as coisas. A criação, a nova criação, a conversão, estão sempre intimamente ligados no Evangelho. E ambos são realizados por meio do Filho. João 1,3. Vamos para o verso 10. Para que, pela Igreja e a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A Igreja, como administradora dos mistérios divinos, deve dar a conhecer a sabedoria de Deus. O plano oculto agora está sendo manifestado. Então, até os anjos passaram a conhecer o mistério de Cristo. Não é um mistério revelado apenas para nós, judeus e gentios. É para todos os seres extraterrestres, para seres não caídos de outros planetas, para os próprios anjos que circundam o trono de Deus. Eles se assombram no mistério da redenção, da encarnação de Cristo, da ressurreição de Cristo, de como Ele é exaltado à destra de Deus. E quem vai revelar isso não é apenas Paulo, sou eu e você. Você que está assistindo esta lição, você faz parte desse plano de Deus. Preste atenção no texto de Ellen G. White. Pela desobediência às ordens de Deus, o homem caiu sobre a condenação de sua lei. Esta queda exigiu que a graça de Deus se manifestasse em favor dos pecadores. Jamais teríamos conhecido o significado da palavra graça se não tivéssemos caído. Deus ama os anjos sem pecado, os quais fazem o seu serviço e são obedientes às suas ordens. Mas Ele não lhes concede a graça. Esses seres celestiais não sabem de graça. Sabe por quê? Porque jamais necessitaram dela, porque jamais pecaram. A graça estava oculta. Deus não criou o mundo por sua graça. Os anjos não sobrevivem por sua graça. A graça é um dom merecido para quem já pecou. Tanto é que a graça só aparece no Jardim do Éden. Então agora a Igreja é chamada para revelar o mistério de Cristo. Nós somos os gentios. Vamos revelar o mistério de Cristo. Vamos então para o verso 11 e 12. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, como você, cordeiro, você se achega a Deus porque agora você é filho mediante a sua fé e sua decisão de aceitar Cristo e obedecer à lei por amor a Ele. Você é admitido como filho. Vamos para o verso 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Qual é a vossa glória? Mesmo com o líder preso, mesmo com Paulo passando por atrocidades na prisão, eles não desistem. Eles persistem. Cristo vem logo. Eles, mesmo tentados, escorraçados, eles não pecam. Porque Satanás não tem poder para fazer você pecar. Ele pode fazer de tudo, até o que fez com Jó. A vontade soberana do homem, escondida em Cristo Jesus, é vitoriosa. Deus não permite que sejais tentados além de vossas forças. Paulo preso, sendo perseguido a vida inteira, ele sai vitorioso e fala: combati o bom combate, fui liberto da boca do leão, Satanás não tem poder sobre mim, os principados e potestades
não tem poder, a graça é mais poderosa. Então a igreja precisava compreender isso, porque nisso estava a glória. Mesmo nas dificuldades, são fiéis a Deus. Aqui está a beleza da glória. Vamos para a quarta-feira. Cristo habitando no coração. Compare o pedido de oração de Efésios 1, 16, 19, com o apelo de Paulo em Efésios 3, 14 a 19. Quais são as semelhanças entre os dois pedidos? Resposta número 4. São semelhantes em pedir que Deus os fortaleça com poder, mediante seu Espírito, e que se compadeçam a grandeza do amor de Deus para com eles. Então vamos aos dois textos comparados. Em ambos, Paulo dirige-se ao Pai, Efésios 3, e destaca que ele se ajoelhava para orar. Ele se dirige às três pessoas da divindade. Ele também pede o Espírito Santo para que Deus concedesse o Espírito de sabedoria para a igreja e para que a igreja fosse fortalecida mediante o Espírito Santo. Paulo, em Efésios 1, pede para que a igreja conhecer a grandeza do seu poder em Efésios 3, para que a igreja seja fortalecida com poder. Em Efésios 1, ele pede para que a igreja conheça a esperança de seu chamado. E aqui, em Efésios 3, para a igreja conhecer o amor de Cristo. Então, todos aqueles temas que estavam ali encapsulados no capítulo 1 de Efésios, a escolha, a predestinação, a adoção, o amor, a glória, eles são expandidos no restante do capítulo. Então, dentro daquelas palavras de elogio a Deus, Paulo condensou os temas. Ele vai expandindo agora no decorrer do livro. Então, Deus ama famílias imperfeitas. Elas carregam o nome divino e a marca de sua propriedade. Paulo, ele diz assim: toda a pátria que recebe o nome do Péter. Ele fez um trocadilho em grego e ele retorna ao tema da família. Então, a minha família é imperfeita. A sua família é imperfeita. Às vezes você coloca a cabeça no travesseiro e fica preocupado. Senhor, os meus filhos, Senhor, a minha vida. Essas angústias, esses problemas, mas olha o que Paulo fez. Ele revela no capítulo 1, Deus nos escolheu para quê? Voltemos aqui para Efésios capítulo 1, verso 4. Assim, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A sua família, não importa, ela pode ser santa e irrepreensível. Por quê? Porque Deus escolheu você, assim como ele escolheu Noé, ele escolheu Abraão, ele também escolheu você, para que você tenha uma vida santa e irrepreensível. Essa vai ser a alegria no céu. O que nos traz a tristeza aqui é o pecado. O pecado traz a doença, o pecado traz a morte, traz a depressão, traz a dívida, a briga, traz tudo. Agora, a santidade, a pureza traz alegria. E Paulo, ele se põe de joelhos, ele ora pela igreja de Efésios. E a oração de Paulo está registrada nos livros do céu pela sua família. Vamos ver aqui o texto de Efésios 3, 14 a 15. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui as passagens sobre a teologia da família. O apóstolo Paulo orou por sua família. Ele orou por você. Ele se põe de joelhos diante do Pai, intercedendo por você que está vendo esse vídeo agora. Vamos para o verso 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, Deus vos concede o quê? Que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós
enraigados e alicerçados em amor. Então, se o Espírito Santo habitar na sua casa, se Cristo habitar no seu coração, por meio do Espírito Santo, você terá o mesmo poder que agiu em Paulo. Você terá o poder espiritual, você carregará o escudo da fé, com o qual você poderá se defender dos dardos inflamados do maligno. Esse poder incrível, você não quer tomar posse dele? Paulo orou por você para que você tivesse esse poder. Vamos para o verso 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos o qual é a largura e o comprimento e a altura e profundidade. De quê? Do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, essa expressão comprimento, largura, altura e profundidade do amor, ela aparece em Romanos 8. Nada nos pode afastar, nem do céu, nem da terra, nem abismos, nem alturas, nem larguras, nem profundidades do amor de Cristo. Vamos para o verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu querido amigo em Cristo Jesus, diz Paulo lá em Colossenses 2,9, assim, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o cabeça do qual nós somos o corpo. Então, em você, Paulo está prometendo. Ele orou para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Leia essas palavras e manifeste a fé nisso. Paulo orou para que o meu corpo seja tomado da plenitude de Deus, que também vai habitar em mim. Por isso que Paulo trabalha com a metáfora do edifício, da construção. Vimos semana passada, vós sois o edifício de Deus, vós sois o santuário, vós sois o templo do Espírito Santo habita em vós. Agora, toda a plenitude de Deus habita em você. Aí nós ficamos com a fé tão fraca, não lemos a Bíblia, não oramos, nem sequer nos ajoelhamos mais, deitamos na cama e falamos assim: Senhor Jesus, achou um dia tão cansativo, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, amém. Nós não nos arrependemos, não nos apoderamos desse poder. Nossa cabeça precisa estar cheia da Bíblia, em comunhão com Deus, nos piores e nos maus momentos. Qualquer momento você deve se ajoelhar, agradecer, falar com Deus, estar constante com Deus em todos os lugares. Até mesmo quando você pecar, você deve se dirigir a Deus, pedir perdão e continuar, porque Ele é Pai e Ele vai te perdoar. E você vai ter força. O Espírito Santo vai te ajudar a não pecar mais. Vamos então para a lição de quinta-feira. A glória na igreja e em Cristo. Vamos para a pergunta número 5. Paulo concluiu seu relato de oração com uma doxologia, um breve e poético louvor a Deus. Por que ele louvou a Deus? Efésios 3:20 a 21. O que é uma doxologia? Doxi é a palavra glória em grego. Logos ou logia é uma palavra. Então, uma palavra de glória e uma palavra de honra. Vamos ver aqui Efésios 3:20 a 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você quer ter esse poder? Efésios 3:21. E ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele seja a glória, a doxa,
então ele seja a doxa, a glória, por essa doxologia. Paulo conclui assim essa primeira parte da epístola aos Efésios. No capítulo 4, ele vai trabalhar os aspectos práticos e estilo de vida cristã. Glória, literalmente a glória, o crédito, o reconhecimento e a honra pela obra redentora da graça pertencem somente a Deus. Não há espaço, nem mesmo para a suposição de que possa haver qualquer virtude ou glória por parte da Igreja ou de seus membros. Na Igreja em Cristo, as razões para louvar a Deus podem ser encontrados basicamente tanto na Igreja, porque nela se reflete a glória de Cristo, quanto em Cristo, porque Ele é o cabeça do corpo da Igreja. Para todas as idades, literalmente, para todas as gerações, para todo sempre, isto é, para toda a eternidade. Amém. Veja em Mateus 5,18. Assim que conclui a oração do apóstolo e a primeira parte da epístola, o tema que vai além do que a linguagem humana pode expressar tem sido admirável glória e majestade contida nas promessas de Deus aos seus filhos, que, embora imperfeitos, têm esperança. O coração é confortado e o espírito purificado. É uma viva esperança e é recebida pelo advento do reino de Deus em sua plenitude. Cristo é o cabeça, ele está acima de todo o principado e potestade. Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode te oferecer muito mais, porque Satanás não pode te oferecer absolutamente nada. Mas Jesus Cristo te oferece a vida eterna. A Ele seja dada toda a glória. Que Deus abençoe você e sua família. Que a sua família seja regenerada, abençoada e esteja unida na graça de Cristo, com a verdadeira paz confortante, cheia de graça. Agora medite nisso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Shalom, shalom. Em nome do Senhor Jesus. Amém.